meio-dia e 3 para você, uma excelente tarde. Estamos começando por aqui mais uma edição do Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Você pode acompanhar a gente pelo radinho, também pelas redes sociais. Já a gente vai falar sobre isso. E você também pode entrar em contato com a gente pelo zap exclusivo aqui do Pop News, da Pop FM, que é o 998237378, 998237378. Tem também as nossas redes sociais, como eu havia dito, Pop FM Brasil 90.9, Pop FM Brasil 90.9 e Edson Martins, _Pop FM, Edson Martins, _Pop FM. Você acompanha a gente pelo radinho e também pela internet, tem um site popfmbrasil.com, popfmbrasil, tudo junto.com. No site tem duas telinhas, uma de Itapeva, uma de Taquarituba, para assistir a gente aqui nos estúdios da Pop FM de Taquarituba. Para você assistir ao Pop News Taquarituba e região, você, claro, clica aí na telinha de Taquarituba. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos o seguinte: nós temos hoje em Taquarituba sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 29 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. A probabilidade de chuva para amanhã é de 90%. Temperaturas previstas, mínima de 15, máxima de 28 graus. Destaques do dia. Vamos ter hoje aqui no Pop News informações da polícia. Flagrante de tráfico de drogas em Itaporanga. Foi hoje de manhã. O capitão Pablo traz daqui a pouquinho pra gente as informações sobre isso. Quase 13 bilhões do FGTS serão distribuídos entre os trabalhadores. Vamos ter entrevista aqui no programa com a enfermeira Natália da Vigilância Epidemiológica de Taquarituba. Nova lei retoma a política nacional de educação em tempo integral. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Meio-dia e 7, vamos com as primeiras informações para você que está acompanhando o Pop News. Vamos falar sobre gripe aviária, que leva o Paraná a decretar a emergência azul sanitária. O Paraná é o 6º estado brasileiro a decretar emergência sanitária após o aumento de casos de aves silvestres contaminadas pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade. A medida foi publicada e tem validade de 180 dias. A medida foi publicada ontem. Desde maio, quando foram detectados os primeiros casos em aves migratórias no Brasil, o estado já registrou 7 ocorrências da doença. Até o momento, o país mantém um status de livre da H5N1, também conhecida como gripe aviária, em aves comerciais, conforme protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal. O Brasil é o principal exportador de carne e frango do mundo e responde por 35% do mercado global. Uma semana após a primeira detecção de ave silvestre migratória contaminada, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou emergência zoossanitária em todo o território nacional no dia 22 de maio. Recentemente, o governo federal orientou os estados para que também adotem medidas semelhantes, reforçando o alerta mesmo nas localidades onde não há registro de foco de gripe aviária. A meta é conter o avanço da doença e evitar que ela atinja aves comerciais. Com relação aqui a outros estados, até o momento, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia e Paraná decretaram um estado de emergência azul sanitária.
Desde o início do ano, o Ministério da Agricultura já investigou mais de 1.500 casos suspeitos de gripe aviária, dos quais 353 passaram por análise laboratorial e 68 foram confirmados ao longo do litoral do país e uma faixa de municípios do sul da Bahia ao sul do Rio Grande do Sul. Desses 2 casos no Espírito Santo e Santa Catarina foram confirmados em aves de subsistência. Nas Américas, desde a introdução da influenza aviária em 2014, só foram anotadas 3 ocorrências de contaminação de humanos, sendo uma nos Estados Unidos em 2022, um no Equador e esse no Equador foi em janeiro. No Equador foi em janeiro desse ano e um no Chile em março, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A orientação do Ministério da Agricultura para casos de aves encontradas mortas é para que se notifique o serviço veterinário oficial da cidade, para que um médico veterinário oficial possa investigar e classificar as ocorrências. 12:09, Google e Facebook devem retirar anúncios falsos sobre o Desenrola. O governo federal determinou que o Google e o Facebook retirem anúncios falsos sobre o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas em vigor desde o dia 17 de junho. Na verdade, começou no dia 17 de julho. Desde o lançamento do programa, criminosos vêm usando a internet para aplicar golpes e fraudes bancárias ou financeiras. Um despacho publicado no Diário Oficial da União, edição de ontem, determina que as empresas Facebook Serviços Online do Brasil Limitada e Google Brasil Internet Limitada removam imediatamente esses conteúdos. As empresas têm um prazo de 24 horas para remover o conteúdo indevido e 48 horas para retirar do ar qualquer publicidade relacionada ao programa Desenrola Brasil que seja patrocinada, fraudulenta ou ilegítima. O não cumprimento da medida por parte das plataformas pode resultar em cobrança de multa no valor de R$150 mil por dia. As empresas também são obrigadas a preservar todos os dados e registros em relação a anúncios e conteúdos retirados. Após a remoção, as plataformas têm 10 dias para apresentar um relatório sobre as medidas tomadas para limitar a propagação desse material. Esse relatório deve conter detalhes sobre todo o conteúdo e anúncios envolvendo Desenrola, independentemente de serem legítimos ou não. Se as infrações forem consideradas graves o suficiente, pode ser instaurado um processo administrativo sancionador. Por fim, o despacho pede que as autoridades enviem informações sobre esta situação para órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor, bem como para a Advocacia Geral da União. Apenas uma correção aqui da minha parte, o despacho foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Diário Oficial da União do dia 26, despacho publicado aí com relação a este assunto. 12:12, daqui a pouquinho nós vamos ter ao vivo aqui no programa entrevista com a Natália, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Taquarituba. E daqui a pouquinho também nós vamos ter informações aí com o Capitão Pablo. Capitão Pablo traz pra gente informações sobre a polícia militar. Temos um flagrante aí de tráfico de entorpecentes e tráfico de drogas em Itaporanga. Isso aconteceu na manhã de hoje. Daqui a pouquinho o Capitão Pablo traz pra gente as informações. 12:12, nós vamos agora com informações aqui da nossa equipe de reportagem. Para você que está acompanhando aí o Pop News, vamos com informações aí para os trabalhadores. Quase 13 bilhões de reais do FGTS serão distribuídos entre os trabalhadores. Quem tem pra gente informações sobre isso é a Daniela Longuinho. Vamos ouvi-la. O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovou nesta terça-feira a distribuição de 12 bilhões e 700 milhões de reais entre os trabalhadores com contas vinculadas ao fundo, valor que representa 99% do lucro obtido pelo fundo no ano passado. Todas as pessoas com contas vinculadas no FGTS em 2022, com saldo em dezembro, terão direito a receber uma parcela do lucro. São aproximadamente 82 milhões de trabalhadores.
o crédito passa a compor o saldo da conta dos trabalhadores e só pode ser sacado de acordo com a previsão legal. Por exemplo, rescisão sem justa causa, saque aniversário, aposentadoria e aquisição da casa própria. A partilha será proporcional ao saldo de cada conta ativa ou inativa no fundo até o fim do ano passado. Ou seja, quanto maior o saldo, maior o lucro. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador pode fazer o seguinte cálculo: multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,024. Na prática, a cada R$1.000 de saldo, o cotista receberá R$24,61. O valor deverá começar a ser creditado pela Caixa na próxima semana e vai até 31 de agosto deste ano. A consulta do saldo da conta continuará sendo feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. A distribuição do lucro vai elevar o rendimento do FGTS neste ano para 7,09%, superior à inflação oficial de 5,79% em 2022. Lembrando que os recursos do FGTS são usados para financiar projetos de habitação, saneamento e infraestrutura para a população. De acordo com o Conselho Curador do Fundo, em 2022, esses financiamentos beneficiaram mais de 2.900.000 pessoas em todo o país e estimularam a criação de mais de 2 milhões de postos de trabalho. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Meio-dia e 15, prosseguindo aqui com as informações para você que está na sintonia do Pop News. Vamos com mais informações para você. Nova lei retoma a Política Nacional de Educação em Tempo Integral. A criação do programa Escola em Tempo Integral representa uma retomada da política nacional para ampliação de matrículas do ensino em tempo integral, segundo avaliam especialistas ouvidos pela Agência Brasil. A lei que cria o programa será sancionada em breve. A nova legislação regulamenta o repasse de recursos e de assistência técnica da União para estados, Distrito Federal e municípios, visando ampliar o número de vagas nessa modalidade de ensino que prevê uma jornada igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Segundo o Ministério da Educação, MEC, serão investidos 4 bilhões de reais no programa que vem que tem meta de criar até o ano de 2026 3.600.000 novas vagas, sendo 1 milhão de novas matrículas logo na primeira etapa. Com relação aqui à retomada, para a diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz, Natasha Costa, a lei representa a retomada de uma agenda nacional para escolas em tempo integral, uma vez que o programa sofreu uma redução a partir do governo de Michel Temer. Ela diz o seguinte: Temer transformou o programa Mais Educação no programa Novo Mais Educação, esse com foco apenas em reforço escolar. Então, ainda de acordo com ela, houve um reducionismo da concepção do programa. Além disso, o investimento caiu drasticamente. O programa Mais Educação foi reduzido e depois descontinuado. Bolsonaro, também de acordo com ela, extinguiu o programa. É o que destacou aí especialista da organização que há mais de 25 anos atua na área da educação no Brasil. Natasha acrescentou que o governo federal, nesse período, decidiu investir apenas na ampliação da jornada do ensino médio através do novo ensino médio. Já entre os governos estaduais, ela registra que as iniciativas de ampliação da jornada no ensino médio tiveram o apoio de institutos e fundações privadas. Segundo Natasha, a política de escolas em tempo integral ganhou dimensão nacional pela primeira vez em 2007, com a criação do programa Mais Educação. Em 2014, o Plano Nacional de Educação, PNE, estabeleceu como meta que 50% das escolas do país devem oferecer ensino em tempo integral, com 25% dos alunos matriculados nessa modalidade até o final de 2024.
Porém, entre 2015 e 2021, o percentual de alunos de escolas públicas em tempo integral caiu de 18,7% para 15% do total de matrículas, segundo o levantamento da campanha nacional pelo direito à educação, feito com dados do Censo Escolar do MEC. Com isso, o Brasil está a 10 pontos percentuais de atingir a meta do PNE. Com relação aqui a recursos, para a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, a política nacional de escola em tempo integral sofreu nos últimos anos devido à falta de investimentos. Uma pessoa aí que é representante da UNDIME, o Garcia, Luiz Miguel Garcia, ele diz o seguinte: ele diz que a criação do programa Escola em Tempo Integral é importante, sendo fundamental que haja um ajuste no financiamento. Os recursos já anunciados para a política de escola em tempo integral não devem ser suficientes, segundo a avaliação do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Araújo. Heleno se refere à fiscalização do TCU, que concluiu que 57% das escolas públicas são inapropriadas. Há informações para você sobre este assunto importante, assunto sobre educação. Agora 12:20. Esportes. Aí, 12:20, um forte abraço aí pro meu amigo Luciano e para todos do Supermercado Carolina, pra Dona Arminda, pro Luciano, para todos do Supermercado Carolina. Com certeza meu amigo Luciano bastante feliz hoje, hein, Luciano? O Coringão venceu, tá aí, Corinthians venceu, e o Luciano bastante feliz com isso. Então vamos com as informações aqui do esporte. Vamos falar de Copa do Brasil. Corinthians bate São Paulo, o jogo de ida da semifinal. Quem tem pra gente mais informações sobre esse assunto é o Bruno Mendes. Vamos ouvi-lo. E vamos de Copa do Brasil, jogos de ida das semifinais na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu o São Paulo por 2-1. Renato Augusto 2 vezes marcou para o Timão. Luciano descontou para o tricolor paulista. No duelo de volta no dia 16 de agosto, o Corinthians tem a vantagem do empate. Nesta quarta-feira, a Rádio Nacional transmite a outra semifinal a partir das 9:15 da noite. Grêmio e Flamengo jogam na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Técnico do tricolor gaúcho, Renato Portaluppi, fala desse confronto diante do rubro-negro carioca. O Flamengo sempre vai ter o nosso respeito pela qualidade do grupo, mas uma coisa que eu sempre falo pro meu grupo é para eles não terem medo de jogar. Uma confiança muito grande eu passo para eles. A gente sabe da qualidade do Flamengo. Ninguém duvida disso. Mas eu sempre falo para vocês também que eu confio no meu grupo. E a gente trabalha para isso. O Grêmio não chegou à toa numa semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio não é o vice-líder do Campeonato Brasileiro à toa. Então, é o que eu falo, é uma partida de 180 minutos. Os primeiros 90 minutos, quarta-feira aqui com a arena lotada, a gente vai medir forças com o Flamengo. No Flamengo, sem Eric Pulgar machucado e Gerson suspenso, o garoto Vitor Hugo analisa a disputa por uma vaga no meio-campo. Acho que é uma honra pra gente ter um elenco com tantos jogadores bons, não só no meio do campo, na defesa, no ataque, e feliz pela oportunidade, por estar podendo contribuir, e é seguir trabalhando, porque com certeza todos que jogam dão o seu melhor e não deixam a desejar. A bola rola para Grêmio e Flamengo a partir das 9:30 da noite, da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Aí, 12:22, prosseguindo aqui com as informações para você que está acompanhando o Pop News. Vamos agora com informações do futebol feminino, Copa do Mundo. Lauren afirma que espera confronto duro com a França. Seleção brasileira enfrenta a europeia no próximo sábado em Brisbane. Após golear o Panamá na sua estreia da Copa do Mundo, o Brasil tem um grande desafio na segunda rodada do Grupo F da competição, a França. E o confronto com uma das principais equipes europeias da atualidade é o foco das atenções das jogadoras brasileiras, entre elas a zagueira Lauren, que falou do assunto em entrevista coletiva hoje. Ela disse o seguinte, aspas, a França é uma equipe muito forte, uma das tops do mundo, mas a nossa equipe também é uma equipe fortíssima. É o principal confronto do nosso grupo e temos totais condições de reverter o histórico em relação à França.
As equipes já se enfrentaram em 2 oportunidades em mundiais, uma vitória das francesas e um empate. E, no caso, ela diz o seguinte: então vai ser um jogo muito duro que vai ser resolvido nos detalhes ofensivos e defensivos. Mas ela diz que o Brasil tem totais condições de fazer um grande jogo e sair com a vitória. Aí, informações para você da seleção brasileira. Segundo Lauren, ainda a vitória na estreia foi fundamental para a equipe brasileira, que agora chega com menos ansiedade para os próximos compromissos. Na entrevista, a jogadora de 20 anos, que estreou em uma Copa do Mundo na goleada de 4-0 sobre as panamenhas da última segunda-feira, também explicou como lidou com o nervosismo para entrar no gramado. Ela diz o seguinte, aspas: no dia anterior ao jogo eu realmente estava um pouco mais nervosa, mas no dia do jogo segui meus rituais habituais que costumo fazer antes de cada partida, assim como faço em outros jogos. Acredito que isso me tranquilizou um pouco, mas entrar em campo, ir para o aquecimento e ver que o estádio era quase todo brasileiro, verde e amarelo, facilitou muito. Pudemos sentir um pouquinho do Brasil, nos sentir em casa, e isso me deixou muito mais confortável. É o que disse a atleta. A seleção canarinho enfrenta a França a partir das 7 da manhã, horário de Brasília, do próximo sábado, no estádio de Brisbane, na Austrália. Polícias. Aí, 12:25, já nós vamos ter aqui no programa, aqui no Pop News, entrevista com a Natália. Ela já está por aqui, daqui a pouquinho nós vamos ouvi-la aqui no programa. Agora nós vamos aqui com informações da polícia. Quem está com a gente é o capitão Pablo, traz informações pra gente sobre uma ocorrência de tráfico de entorpecentes em Itaporanga. Vamos ouvi-lo. Opa, não é esse daqui não, é esse áudio aqui que vai sair, ó, é esse daqui. Estamos aí com o nosso circuito complicadíssimo aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer para puxar aqui o áudio do capitão Pablo. Vamos lá? Mulher. Tá entrando somente aqui a propaganda, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para uma outra informação, para uma outra matéria, e daqui a pouquinho a gente volta então com as informações da polícia aí com o capitão Pablo. 12:26, você começou a ouvir aí um chorinho de criança, né? A propaganda aí do Leite dos Anjos, e a partir de hoje está com a gente também aqui no Pop News, na Pop FM. Então, forte abraço aí para minha amiga Ariane e para todos o Leite dos Anjos que estão sempre com a gente. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:26, então nós vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Para você que está acompanhando o programa, nós temos informações com a Sayonara Moreno. A arrecadação federal de junho é a menor deste ano. Vamos ouvi-la com essa informação. A arrecadação federal com impostos e outras receitas em junho foi a menor deste ano, passando dos 180 bilhões de reais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal. Segundo o relatório, o mês de junho teve perda real de 3,37%, já descontada a inflação, em relação a junho do ano passado. A queda na arrecadação de junho foi influenciada por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos. É o que explica o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias. No ano passado, nós tivemos atípico no mês de junho, um valor correspondente a 6 bilhões de reais arrecadados pelo imposto de renda e a contribuição social. Neste ano, nós tivemos aí o imposto de exportação, passou a tributar a exportação do óleo bruto. Depois nós temos aí a redução da alíquota do IPI em ambos os meses, tanto em junho de 2022 e junho de 2023. E por último, a redução das alíquotas do PIS e COFINS sobre combustíveis, uma vez que até o mês de junho, a arrecadação de junho reflete os fatos geradores de maio, nós tivemos aí ainda a incidência das alíquotas reduzidas dos combustíveis. De acordo com Malaquias, a estimativa do governo é de que em junho deste ano deixaram de ser arrecadados cerca de 3 bilhões de reais. Por outro lado, no acumulado de janeiro a junho, a arrecadação alcançou o melhor desempenho semestral desde o ano 2000. Foram arrecadados no primeiro semestre deste ano mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais.
Esse desempenho também foi detalhado pelo chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias. O crescimento do imposto de renda retido na fonte sobre ganhos de capital, de 28%. Crescimento no fonte de trabalho, impulsionado aí pelo crescimento da massa salarial em relação ao mesmo período do ano passado e também na contribuição previdenciária. E depois nós temos as alterações na legislação, que contribuíram para determinar o resultado. E a gente menciona a redução das alíquotas do IPI, a MP 1163 instituiu a tributação sobre a exportação de óleo bruto. E em junho deste ano, o imposto de renda arrecadou mais de 6 milhões de reais, uma redução real de 3,77%. Isso porque houve queda real na arrecadação relativa aos ganhos de capital na compra e venda de bens, a chamada alienação de bens. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Meio-dia e 29, um forte abraço também para o meu amigo Val Bergamo, a Joeli e a Mônica estão sempre com a gente também. Forte abraço, meu amigo Val Bergamo. Ontem o Val me mandou uma mensagem super carinhosa, falou que está sempre acompanhando a gente, que a rádio está chegando longe. Muito obrigado, meu amigo Val Bergamo, sempre na sintonia aqui dos 90.9. Val Bergamo, Joeli e Mônica. Meio-dia e 29. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Meio-dia e meia, agora nós vamos com as informações da polícia pela nossa região, informações da polícia, informações com o Capitão Pablo, destaque aí sobre Itaporanga, vamos ouvi-lo, seja bem-vindo, Capitão Pablo. Uma boa tarde a todos. Na manhã de hoje, 26 de julho de 2023, os PMs de Itaporanga prenderam um indivíduo em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes. Os PMs estavam em patrulhamento e observaram que o indivíduo carregava um objeto suspeito em suas mãos. Durante a abordagem, foi localizada uma porção de maconha e mais R$ 1.268 em dinheiro, do qual o indivíduo não apresentou a procedência lícita. Os PMs já tinham informação do envolvimento da pessoa presa com entorpecentes. Ele foi conduzido para a delegacia e feita a prisão em flagrante delito. Com relação ao crime de furto em residências, informo que a Polícia Militar tem feito patrulhamento nas ruas das cidades com vistas à prevenção do delito. No entanto, é importante o auxílio da população atentando para regras básicas de segurança, como manter as portas das residências e portões de acesso trancados com chave, objetivando dificultar a ação dos marginais. Uma boa tarde a todos. Polícia Militar, você pode confiar. Entrevistas Pop News. Aí, meio-dia e 31, nós vamos agora com a entrevista aqui com a Natália, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Taquarituba. Olá, Natália, excelente tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Tudo bem, Natália? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar vindo aqui, Edson, conversar um pouquinho com vocês. Legal, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre vacinação. Esses dias a Natália esteve com a gente aqui, falou sobre um dia D, muita gente estava aí com as vacinas atrasadas e esse dia D aconteceu para que isso se regularizasse. Como é que foi, Natália? Isso, no dia 15 de julho agora, a Coordenadoria Municipal de Saúde realizou um dia D de vacinação contra a influenza, Covid, né? E a gente fez, durante esse dia, foram 270 doses de influenza aplicada, né? Mais 236 doses contra a Covid-19 e mais 86 vacinas de rotina aplicada, né? Entre crianças e adultos. A campanha foi bem tranquila, Edson, assim, né? Bem calma, não teve fila de espera, né? A população compareceu, mas assim, a gente poderia ter... A gente estava, né, preparado para receber mais gente, ainda tem muita gente, ainda a gente não conseguiu atingir a cobertura vacinal, principalmente para a influenza, que a gente está mais preocupado, né, que a influenza a gente tenha o retorno, né, de incidência dessa doença no nosso município, né, e o que mais nos preocupa é a cobertura vacinal das crianças e dos idosos, né, que são as populações mais vulneráveis, as crianças que a gente fala
dentro da saúde, que são os depósitos, né? As crianças que ficam ali com o vírus e os idosos, que são que é a população mais suscetível, né? Do público-alvo. Então ficou um pouquinho aquém ainda daquilo que vocês esperavam. Exatamente, a gente podia ter feito mais, né? Mas a gente tem que precisa da colaboração e do comparecimento da população. A gente tem vacina ainda em estoque, então quem ainda não recebeu, principalmente as crianças que não receberam a sua dose, né? Os pais ou responsáveis podem estar levando na unidade de saúde, que a gente ainda tem vacina disponível. Tanto as crianças, idosos, gestantes, né? Como toda a população, a vacina está aberta para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Na entrevista passada, você, se não me engano, falou pra gente sobre busca ativa. Não tem como saber, né, Natália, onde que estão essas pessoas, né, em que bairro essas pessoas moram, né, essas que estão com as vacinas em falta, né? Isso, nos ESFs as meninas fazem essa busca ativa, verificam as carteirinhas durante a visita domiciliar, né? Só que o nosso município tem uma cobertura de 60% de PSF, os outros 40% é da UBS Central. Então esses 40% que a gente não tem quem vá na casa e faça essa busca ativa. Ainda as crianças faltosas, as meninas ainda pegam a fichinha quando o contato está atualizado da mãe, do responsável, liga, convoca, né? Mas assim, a grande maioria, o telefone já está desatualizado, né? Troca telefone com frequência, aí fica meio difícil. Mas a busca ativa, essa estratégia de busca ativa a gente faz sim, Edson. Então tem como se fazer isso, né? Tem sim. Mas o pessoal tem que realmente se conscientizar, comparecer, né? Isso. E qual que quais são as características, não sei se eu posso falar assim, dessas pessoas que não vão tomar essas vacinas aí, porque o pessoal trabalha, o que acontece, Natália? Então, geralmente é isso que, né? Qual que é o perfil, na verdade, né? A desculpa é essa, mas o que a gente mais escuta é que, não quero dar. Então, assim, a vacina da influenza, né, que não quer dar de Covid na criança, a gente entende, né? É uma vacina nova, né? Uma tecnologia nova, uma estratégia, uma plataforma vacinal nova, mas a vacina da influenza está aí há 28 anos já, Edson, né? A gente já comprovou, desde 2009, né? 2010 que a gente teve a primeira grande pandemia de influenza, contra a influenza A, né? A gente vem vacinando, tinha filas e filas. Então não é é uma plataforma de vírus inativado, quase não tem reação, né? Evento adverso, é mais dor no local só, mal, assim, às vezes um desconforto no corpo. Então realmente a gente não entende por que a nossa cobertura sempre foi altíssima, 98%, principalmente para as crianças e para os idosos, e agora é essa falta de procura da população. E com relação à Covid, Natália, a gente teve tantas mortes, né, no Brasil, no mundo. Se não fossem as vacinas, acho que a gente teria muitas mortes até agora, né? Exatamente. Se a vacina não tivesse vindo, né, em quantidade e qualidade, veio fracionada, mas a gente conseguiu. Foi uma estratégia, assim, difícil de trabalhar pra gente, profissional de saúde, mas imagina a situação que viesse vacina para todo mundo de uma vez só. Então a gente não teria como trabalhar dessa forma. Então a vacina vindo escalonada, né? A gente atendendo primeiro o público mais suscetível, eu acho que foi a melhor estratégia, né? Então assim, mesmo com todas as dificuldades, a gente conseguiu atender, né? A grande maioria tinha dia que chegava a vacina de manhã, à tarde a gente não tinha mais vacina. Houve aquela busca grande no começo, né? E agora a gente tem vacina vencendo lá, né? A gente pede, espera um público, então às vezes a gente tem que esperar juntar para pedir vacina agora, para não estar desperdiçando aí, porque é um insumo caro, né? Para o governo do estado, para o Ministério da Saúde, a gente não pode desperdiçar, né? E no caso, Natália, a gente tem as pessoas aí que já tomaram, né, as vacinas contra a Covid, né? O pessoal está mais imunizado, mas corre o risco de a pessoa pegar a Covid novamente, né? Corre o risco. E o que mais a gente, né, os estudiosos aí da Covid-19 estão preocupados é com as sequelas da reinfecção Covid, né? Então a gente tem desde perda de memória recente até casos graves de pneumopatia, né? Assim, cronicizar as situações pneumológicas, né? Outras sequelas que isso, com o longo do tempo, a gente vai acabar descobrindo que tem correlação com a Covid, né? Pode até ser que que já tem uma predisposição, mas a Covid parece que a reinfecção recorrente acelera todo o processo. Você falou uma palavra aí, falou uma outra que agora eu não me recordo, você vai ter que repetir se você puder. Pneumopatia. Pneumopatia. Isso. O que significa isso? O que significa a outra palavra que você falou? Cronicizar é quando a gente torna uma doença que é aguda, ela fica pro resto da vida, ela se torna crônica. Então não é né? passar...
poderia ser passageira, mas depois fica no corpo da pessoa. Exatamente. Por exemplo, uma gripe. A gripe é uma situação aguda, então você fica um certo período com a doença, depois você cura, né? Agora, quando a doença fica crônica, por exemplo, a pessoa fica com aqueles sintomas ou fica tendo recorrência da doença pro resto da vida. Por exemplo, bronquite. Tem gente que tem crises de bronquites agudas. Então, alguma coisa leva a uma inflamação dos brônquios, que é a bronquite. Agora, já tem gente que tem a bronquite crônica. Então, assim, já tem aquela falta de ar, aquele desconforto respiratório pro resto da vida. Então, qualquer coisa além do normal já desencadeia, né? A pessoa pode ficar então com isso aí pelo resto da vida, é uma situação bastante complicada. Isso. Natália, muita gente fala sobre esquecimentos pós-Covid, né? Acontece isso realmente? Acontece, né? Isso está ligado principalmente à queda da saturação, né? Então, a inflamação do tecido pulmonar, tecido conjuntivo pulmonar, faz com que o corpo não consiga absorver o oxigênio, né? De forma adequada, e isso vai causando lesões, né? A gente usou muito esse termo, né? Todo mundo ficou craque na saturação durante a pandemia. Então, assim, a pessoa acaba fazendo um quadro de dessaturação durante a doença, que é a diminuição da absorção do oxigênio, né, pelo pulmão, circulação no sangue, e consequentemente vai causando, né, lesões cerebrais, lesões de memória, entre outros. Então, a gente não tem muita noção ainda, né, do quanto isso vai afetar o organismo, porque o Covid-19 não é só uma doença respiratória, ele é um processo inflamatório sistêmico. O vírus caracterizou isso. Por isso que muitos indivíduos não aguentaram, vieram a óbito, porque não atingia só o pulmão, né? Quando complicava, desenvolvia um quadro inflamatório no organismo grave, todo, né? Mais grave isso. Desencadeava até de problemas neurológicos, além dos pulmonares, digestivos, circulatórios, né? Desencadeando trombose. Nos Estados Unidos eles conseguiram relacionar, assim, já é certo que distúrbios, por exemplo, era a trombose do Covid. Então a pessoa pegava Covid, mal tinha sintoma respiratório, era uma coriza, mas estava tendo uma trombose e acabava disseminando e morria por tromboembolismo. É complicado, né? A situação é muito difícil realmente. Ô, Natália, você falou aí sobre vacinas, né? Tem se investido bastante nisso ainda. A gente teve esses dias a aprovação, né, da Bivalente, é isso? Isso, a Bivalente no nosso município já está disponível para todo, né, a partir de 12 anos, toda a população. Quem recebeu pelo menos 2 doses da vacina do Covid-19 lá no esquema inicial, né, pode estar procurando as unidades de saúde, porque a gente tem a vacina da Bivalente disponível em todas as unidades de saúde. E essa que foi aprovada esses dias, é a Bivalente também, né? É, Bivalente, né? Então a vacina vai se aprimorando, conforme as variantes do vírus vão mudando, né? A vacina vai se aprimorando, assim como a vacina da influenza já é assim, a gente já trabalha com a vacina da influenza há 28 anos, então todos os anos, por isso que a vacina da influenza é anual. Todos os anos a vacina é diferente. Então, os vírus que contém na vacina são os de incidência do ano anterior. Então, todo ano a vacina é diferente. E eu posso falar o seguinte, quando sobra vacina na unidade da qual eu faço parte, né, que a residência faz parte, eu vou lá tomar e, nossa, tem muito tempo que eu não tenho gripe forte, Natália. Realmente a vacina ajuda, né? Ajuda sim, né? Então, assim, a melhora na qualidade de vida, porque você já tem uma imunidade já pré-formada com a vacina, exatamente, né? Então, assim, 15, 20 dias a vacina já está começando a fazer o seu efeito aí, né? Que é 3 meses para a vacina completar a sua resposta, fazer a resposta imunológica do organismo. Muito bem, já que a gente está falando aqui sobre influenza e também sobre Covid, daqui a pouco a gente vai avançar mais na questão da influenza, mas repetindo então, Natália, a gente teve o dia D, vacinados contra a Covid no dia D, e faltam mais ou menos quantas pessoas para serem vacinadas aqui em Taquarituba? Falta bastante. Para receber o reforço da Bivalente, né? Todos têm direito. Falta muita gente ainda para ser vacinado, né? Claro que hoje, nesse momento, a gente não tem todo o estoque disponível, né? Porque a vacina chega pra gente com uma validade muito curta, mas a gente tem muita gente para ser vacinado ainda, né? Então, todas as pessoas acima de 12 anos, com tranquilidade, que recebeu pelo menos 2 doses da vacina da cepa inicial, que é ou a Pfizer, ou o Butantan, ou a AstraZeneca, pode receber o reforço da Bivalente, desde que tenha um intervalo de 4 meses da última dose. Então, a partir de 12 anos, 2 doses e intervalo de 4 meses. Isso, da última dose. Então é bom o pessoal ficar
atento com relação a isso. Isso, na dúvida, procura a unidade de saúde com a carteirinha em mãos ou com o documento de identidade em mãos, que as meninas verificam se já pode ou tem o direito, né? Depois da bivalente, a gente não recebeu mais nada ainda para fazer reforço da vacinação. Então a gente parou na bivalente mesmo. Tá certo, 12:43, já a gente volta a conversar com a Natália e já a gente vai falar com ela sobre a influenza, sobre a gripe também. Agora nós vamos com outras informações, 12:43. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:43, vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é o Pedro Lacerda. Estudo aponta a falta de direitos básicos para pós-graduandos no Brasil. Vamos com essa informação. Um estudo elaborado pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, mostra que os estudantes de pós-graduação no Brasil não têm o tempo de estudo contabilizado como ocupação profissional e, por isso, esse período é descartado na contagem para a aposentadoria pela Previdência Social. Segundo o dossiê Florestan Fernandes, embora os pós-graduandos participem de 90% da produção científica brasileira, eles não têm direitos básicos garantidos. Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da ANPG, Vinícius Soares, doutorando em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicou que a associação está pleiteando para os pós-graduandos uma série de garantias que contemple direitos estudantis e trabalhistas, como, por exemplo, um adicional por insalubridade para estudantes que atuam em laboratórios e estão suscetíveis a elementos químicos. Soares explica que o dossiê está sendo oferecido à comunidade científica para servir de base a um debate com toda a sociedade. O pacote incluiria bolsas de estudo, tempo previdenciário, adicional por insalubridade, férias, direito à assistência estudantil, entre outros, visando a garantia da valorização desses jovens pesquisadores. O ponto mais importante do dossiê, segundo o especialista, é garantir a contagem de tempo da pós-graduação para a Previdência Social. O documento ressalta que apenas 2 direitos já são assegurados por leis federais ao pós-graduando: a meia entrada em eventos culturais e eventos esportivos, além da licença maternidade. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:46, voltamos a conversar aqui com a Natália, que é enfermeira da Coordenadoria Municipal da Saúde de Taquarituba, enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Natália, vamos destacar mais a influenza, a gripe. Se puder repetir para a gente aí o número de vacinados no dia D, aquilo que falta ainda, com certeza muita gente, né? Falta muita gente ainda, Edson, para ser vacinado, né? A gente está com uma cobertura de 70%, né, do esperado, né, 71%. Ainda falta 30% da população do público-alvo, né? Mais ou menos umas 3.500 pessoas a serem vacinadas. No dia D, a gente conseguiu vacinar 270 pessoas, né, durante o dia, nas 6 unidades de saúde, né? Eu ressalto que Taquarituba é um dos municípios que mais tem unidade de saúde vacinadora da nossa região, né? A gente tem 6. A gente tem mais sala de vacina que o município de Avaré, né? A gente só perde da regional para Botucatu e para São Manuel. Então não é por falta de salas de vacina que o povo não vai se vacinar, né? Não, a gente tem, né? E quando a gente faz campanha, a gente multiplica, né? A gente, assim, abre todas as salas de vacina, né? Do Aleixo até o Santa Virgínia, o Parque São Roque, Vila São Vicente, pra gente estar podendo atender toda a população. Então tá aí o recado também pro pessoal que não se vacinou ainda contra a influenza. O que precisa para se vacinar contra a gripe, contra a influenza, Natália? Só a carteirinha de vacinação, pode procurar qualquer unidade de saúde, né? Durante o dia aí, para receber a sua vacina, que a gente tem vacina disponível. Natália, vamos falar então sobre as complicações aí da influenza, da gripe, né? A gente tá num ano aí que não tá muito frio, mas é bom se cuidar, né? É bom se cuidar, né? A gente não tem, acho que tivemos 2 ondas de frio, né? Mais intenso esse ano, né? Mas a principal complicação da influenza é a pneumonia, né? Mas quando o indivíduo tá mais sensibilizado, né? Tá com o organismo mais assim comprometido, a pneumonia pode, né? E leva ao óbito
assim, com muita frequência, principalmente os idosos, né, as pessoas com comorbidades. Então, assim, não precisa adoecer de influenza, né, dos tipos do vírus da influenza, mas qualquer gripe comum, né, que a gente fala que a doença sazonal, ela já pode provocar a pneumonia e levar o indivíduo a uma internação, né, por no mínimo 7 dias, né, quando a pessoa fica doente por pneumonia, ela fica internada no mínimo 7 dias em tratamento, né, nos casos mais graves, e acabar indo a óbito ou desenvolver outros problemas, né? Ô, Natália, e essa questão aí do público-alvo realmente é bem pensada, né? Você falou sobre os idosos, tem também as crianças, né? Tem gestantes, profissionais de saúde, então o pessoal realmente tem que se vacinar porque é direcionado aí para um pessoal que precisa da vacina, né? Isso. A gente tem vacina hoje para a população, pra toda a população, né? Quem ainda não recebeu, quem já recebeu, só ano que vem, gente, não esquece. Só se for criança e for a primeira vez que recebeu, daí são 2 doses, né? Mas quem já recebeu a vacina é uma vez por ano só, né? Então, crianças, gestantes, puérperas, idosos, né? Pessoas com comorbidades, né? As comorbidades já são vistas, a gente já trabalha com comorbidade há 28 anos. Então, procura a unidade de saúde, né? Hoje, quem quiser receber a vacina já pode receber, não há mais restrição, né? A liberação foi bem precoce esse ano, acho que até por isso que ninguém procurou, porque quando começa a acabar, o povo gosta de tomar vacina. Aí briga quando acaba. O povo, quando tem vacina sobrando, o pessoal não vai. Não vai, a hora começou que a faltar, daí o pessoal bate no posto. Aí vai e fica bravo ainda. Como que não... Minha vacina não tá aqui, eu não tomei a minha dose, era pra estar aqui. Alguém tomou no seu lugar. Então, corre garantir a sua dose lá, que a gente tem um estoque limitado, né? A vacina, acho que não vem mais vacina esse ano, mas a gente ainda tem um quantitativo ainda expressivo de doses de influenza. Então tá aí o recado para as pessoas que precisam se vacinar. Natália, dengue, qual que é a situação no momento? Graças a Deus, dengue a gente tá bem tranquilo, né? A última notificação de dengue foi dia 15/6, né? A gente passou por uma situação desconfortável lá em maio, né? Abril, maio e junho, até o meio de junho, né? A gente teve no município 14 casos autóctones, né? Que se contaminaram aqui no município, 12 casos importados se contaminaram em outro município e vieram adoecer aqui, né? Mas o trabalho do pessoal, dos agentes da endemia, da Nicinha, né? Do Luciano, do pessoal lá não para. Só esse ano, Edson, foram feitos 22.226 visitas. Foram visitadas 22.226 domicílios esse ano. Tudo isso? Tudo isso. A gente tá em julho, né? Ainda tem mais 5 meses aí do ano pela frente. Talvez dobre. Talvez. Se tiver mais uns casinhos aí, dobra. Porque daí aumenta, né? A gente tem que fazer os bloqueios. Então, a intensidade... É intensificado o trabalho deles, né? E a gente ainda não tá no período chuvoso. Tá no período mais seco do ano. Então, lá por... novembro, dezembro, a gente já tem que ligar o alerta de novo, né? Mas o importante é manter a frequência da limpeza dos quintais, não deixar lixo acumulado, não só por causa da dengue. A gente lembra que a nossa região já está, no município de Taquarituba, a gente não tem incidência de outras, né, arboviroses, como a chikungunya, zika, mas em alguns municípios da região a gente já tem a incidência dessas doenças, né? Como a chikungunya e a zika. Alguns municípios da região muito próximos já tiveram óbitos por dengue. Bem perto da gente aqui. Bem pertinho da gente. Então, assim, a dengue... Lembrando que a dengue mata também, né? É um quadro bem agudo. E a chikungunya pode levar a casos crônicos, assim, eternos. A pessoa fica inválida mesmo, né? Tem dores de artrite reumatoide, inchaço. Pode perder a capacidade de trabalhar por causa de uma doença que você limpando o quintal pode prevenir, né? Com certeza. Ô, Natália, com relação à dengue também, né? Quem tem dengue, em alguns casos, a pessoa sofre também com muitas dores, né? Sofre, né? O principal sintoma da dengue é a dor no corpo, né? Mal-estar, febre, dor atrás do olho, né? Dor retroorbital que a gente fala, né? Mal-estar generalizado. Tem gente que fala que não consegue nem tomar banho, porque a água de chuveiro provoca dor no corpo. Então, assim, viajou. Hoje a gente não tem casos registrados, não tem nenhum caso ativo, né? Como não tem, tá sem chuva, os mosquitos ficam mais calminhos, né? Não tem tanto mosquito por causa do frio, mas viajou para áreas mais quentes, né? Liga o alerta aí, se começar sintomas de dor no corpo, mal-estar, procura o atendimento médico, né? A Santa Casa, as unidades de saúde, para estar tentando aí um diagnóstico diferencial.
O negócio é limpar realmente os quintais e dentro da casa também tem alguns pontos que podem servir de criadouros para o mosquito, é isso, Sim, Natália? ralinhos, né? Aquele reservatório da água, para quem tem aquela geladeira que não congela, o congelador, né? O frost free, ficar sempre de olho ali, colocar tá sempre lavando com água sanitária, tem estratégia de colocar um pouquinho de sabão em pó, né? Manter o ralo fechado, para que o mosquito, a hora que cair a água, porque o ovinho sempre tá lá, o mosquitinho aproveita a oportunidade e bota, a hora que cair a água. A água é para ativar o ovinho ali no caso. Ativar o ovinho, né? Ligar o play no ovinho lá para virar o mosquito lá. E o período, a transformação, né, entre o ovo e o mosquito são 7 dias. Então, o ciclo, né, entre o ovo tá ali, cair a água é 7 dias para. É muito rápido, né? Muito rápido. O mosquito se reproduz, né? Se torna adulto muito rápido, né? Muito bem, 12:53. Natália, a gente agradece mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Pop News. Muito obrigado, o microfone fica à sua inteira disposição. Eu agradeço sempre a oportunidade, né? Peço mais uma vez a colaboração da população em geral. Compareça às unidades de saúde para verificar a carteirinha de vacina, receber a sua dose de vacina pertinente, tá? Fica o agradecimento aí à Pop News, ao Edson, pela oportunidade, Edson. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. 12:54, vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Homem acusado de arremessar garrafa que matou torcedora é preso. Quem tem pra gente informações sobre isso é o Leandro Martins. Foi preso na manhã desta terça-feira Jonathan Messias da Silva, de 33 anos, o homem acusado de envolvimento na morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli, que morreu 2 dias depois de ser atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa de vidro, atirada durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras e Flamengo na área externa do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, no dia 8 de julho. A prisão dele aconteceu depois da reconstituição virtual pela Polícia Civil, com o uso de drones e escaneamento de todo o cenário onde ocorreu a confusão. Peritos conseguiram isolar o arremesso da garrafa e individualizar a conduta de cada torcedor. Em seguida, foi possível identificar Jonathan entre os torcedores do Flamengo que estiveram no local, e a Justiça expediu um mandado de prisão contra ele. A delegada Ivalda Aleixo, do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, explica como a polícia chegou à identificação de Jonathan. Nós conseguimos também as câmeras internas do Allianz Parque e foi possível identificar, então, individualizar a conduta. Foi identificado a pessoa, era um cara de barba e ele entra para o estádio logo depois e ele é identificado, então, pela reconhecimento facial, né, que tem lá no estádio, e aí era a mesma pessoa, é a única pessoa que joga a garrafa naquele momento que é atingida a Gabriela. A perícia conseguiu também, separou os ruídos de quando a garrafa bate e um segundo, e o estilhaço, e em um segundo ele atinge a Gabriela. Jonathan mora em Campo Grande, no Rio de Janeiro, com a mulher e um filho. É professor e não tinha antecedentes criminais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele foi levado para uma unidade policial no Rio de Janeiro e vai ser transferido ainda nesta terça para São Paulo, onde vai ser interrogado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. 12:56, no caso o repórter falou terça, então já houve esta transferência. 12:56, nós temos por aqui mais informações da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é a Sayonara Moreno. Apostas esportivas, valor taxado irá para políticas públicas. Vamos ouvi-la. Com o crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil, as chamadas bets, agora o governo regulamentou essa atividade. Segundo o texto da medida provisória, as empresas devem destinar 18% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, descontando os prêmios pagos aos jogadores e os impostos de pessoa jurídica. Com a cobrança dos tributos para regulamentar as apostas no Brasil, o governo estima uma arrecadação de cerca de 2 bilhões de reais por ano. Caso o segmento cresça mais ainda no país, o potencial de arrecadação pode chegar a 12 bilhões ao ano, segundo o governo.
O advogado especialista em apostas esportivas, Humberto Gouveia, explica que a medida é importante para a arrecadação da União, que vai usar a verba para políticas públicas. Na prática, vai render uma licença de operação no Brasil, com um prazo definido, que agora dá mais uma certeza de credibilidade ao consumidor e bem como para as casas de apostas. A partir dos valores obtidos pela exploração dos jogos, as empresas elas deverão pagar primeiramente o prêmio do apostador, depois descontar os impostos federais, como o imposto de renda, o PIS e o COFINS, e também os impostos locais. Conforme a MP, o governo vai destinar a verba arrecadada com os tributos para áreas como segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais. Por parte dos jogadores, o prêmio vai ter desconto de 30% no imposto de renda em prêmios acima de R$ 2.112. Na avaliação do advogado Humberto Gouveia, mesmo que a taxação reduza o valor final do prêmio ao apostador, a regulamentação desse mercado vai garantir segurança jurídica. O apostador, a medida também é interessante, por mais que ele, de uma certa forma, vai haver uma diminuição do patrimônio, gera para ele uma segurança jurídica, porque hoje existem inúmeras casas de aposta, contudo, ele não tem uma segurança por não ser regulamentado. Muitas casas, a pessoa ganha o valor do prêmio e não é pago. Como a aposta ela tornando legalizada, o apostador, ele vai ter a oportunidade de cobrar até de maneira judicial. Então, por mais que ele tenha um decréscimo com relação ao prêmio, ele ganha por outro lado. Ao regulamentar essas atividades, o governo quer combater a manipulação das apostas, principalmente as esportivas. A medida provisória foi elaborada pelos Ministérios da Fazenda e dos Esportes. A pasta da Fazenda vai ser a responsável por analisar os pedidos de credenciamento das empresas e acompanhar o volume de apostas e a arrecadação para manter o controle desse mercado. Segundo a MP, as empresas devem se regulamentar para continuar as atividades no país. As que não fizerem isso ficam ilegais e proibidas de realizar qualquer tipo de publicidade, inclusive na internet. Já as regulamentadas devem seguir regras que respeitem horários, espaços e público-alvo. Por se tratar de apostas, a MP determina que as empresas devem promover ações de conscientização sobre o risco de transtorno, como o vício nessas atividades. Por se tratar de um MP, tem até 120 dias para ser analisada no Congresso Nacional. Caso isso não ocorra, perde a validade. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Aí, pontualmente, 1h, estamos encerrando por aqui mais uma edição do Pop News desta quarta-feira super gostosa em Taquarituba, em toda a nossa grande região. A gente volta aí numa próxima oportunidade com mais informações, com mais notícias de Taquarituba e região para você. Forte abraço e até a próxima. Pop!